Autores de destaque. Em Portugal, eu vou destacar o Bocage. O Bocage tem duas fases. A arcádica, com características próprias do arcadismo, e a pré-romântica. Ele já vai ter uma fase lá na transição para o romantismo, com características já da próxima escola literária, que vai ser o romantismo, né? Nós vamos trazer aqui um exemplo do Bocage, que se chama Manuel Maria Barbosa do Bocage, na sua fase arcade, já que a gente está falando sobre o arcadismo. O ledo passarinho, quer dizer, o passarinho alegre, que gorjeia, dalma exprimindo a cândida ternura. O rio transparente que murmura, por entre pedrinhas, serpenteia. O sol que o céu diáfano passeia. A lua que lhe deve a formosura. O sorriso da aurora alegre e pura. A rosa que entre os zéfiros ondeia. Zéfiros são os ventos. A serena, amorosa primavera, o doce autor das glórias que consigo, a deusa das paixões e de Citera. Quanto digo, meu bem, quanto não digo, tudo em tua presença degenera, nada se pode comparar contigo. Então a gente tem aqui um poema de amor, e olha só a presença da vida no campo, da valorização da simplicidade e da natureza, né? Sol, a rosa, o passarinho, o rio. Então, esse ambiente campestre e essa tranquilidade da vida no campo. E a mulher amada aqui no final. Então, vejam aí as características do arcadismo presentes nesse poema, né? Arcadismo no Brasil, nós vamos destacar dois autores que são inconfidentes, né? Que participaram da Inconfidência Mineira. Um dos inconfidentes mais famosos aí, que vocês já devem ter ouvido falar, é o Tiradentes, que era dentista, né? Então, o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga eram inconfidentes, assim como o Tiradentes, e eles eram literários, né? Autores de literatura. Então, é sobre eles que a gente vai falar aqui. Na verdade, eu vou destacar a obra do Tomás Antônio Gonzaga, né? Por conta do nosso tempo restrito aqui para esse vídeo. Vou destacar duas obras do Tomás Antônio Gonzaga, que são muito famosas e costumam cair mais em vestibulares, etc. Uma é Cartas Chilenas, e essa obra, Cartas Chilenas, é composta por várias cartas, que são todas escritas em versos, né, em forma de poema. São cartas escritas por um pseudônimo do Tomás Antônio Gonzaga, que é o Critilo, é o autor das cartas, e elas são escritas para o pseudônimo do Cláudio Manuel da Costa, que é o outro autor, Arcade, que está aqui no nosso slide anterior, né? O pseudônimo do Cláudio Manuel da Costa é Doroteu. Então, o Critilo está escrevendo para o Doroteu sobre qual assunto? Sobre um governante chamado Fanfarrão Minésio, que seria um governante chileno, né? Aqui nas cartas. Mas, na verdade, são todos pseudônimos para falar sobre o problema que está acontecendo em Minas Gerais. Então, o Fanfarrão Minésio é o pseudônimo para o governador de Minas Gerais naquele período. É um poema satírico, e eles estão fazendo uma crítica aqui ao Fanfarrão Minésio, ou seja, ao governador de Minas, né? Então, ele está falando do que aqui? Está falando que o governante, o Fanfarrão Minésio, ele só se preocupa com luxo, belos edifícios, mostrar que Minas Gerais é rico e tem tudo, e tem muito ouro, e etc., mas ele não se preocupa com as pessoas, e as pessoas são escravizadas, humilhadas, e etc. Então, olha lá, pretende Doroteu, o nosso chefe, erguer uma cadeia majestosa que possa escurecer a velha fama da Torre de Babel, e mais dos grandes custosos edifícios que fizeram para sepulcros seus os reis do Egito. Ou seja, ele quer, o governador de Minas, ele quer fazer uma cadeia majestosa, ou seja, ele quer fazer um prédio completamente luxuoso
para servir como vitrine, né, do luxo de Minas Gerais. Então, vai ser maior, mais luxuoso que a Torre de Babel, mais luxuoso que os sepulcros dos reis do Egito. Talvez, prezado amigo, que imagine que neste monumento se conserve eterna a sua glória, bem que os povos ingratos não consagrem ricos bustos, nem montadas estátuas ao seu nome. Desiste, louco chefe dessa empresa. Um soberbo edifício, levantado sobre ossos de inocentes, construído com lágrimas dos pobres, nunca serve de glória ao seu autor, mas sim de opróbrio. Opróbrio é vergonha, né? Então, isso não vai te trazer glória. Você construir levantando um edifício sobre ossos de inocentes, com lágrimas dos pobres, ou seja, humilhando as pessoas, escravizando as pessoas, judiando das pessoas, né? Isso não vai te trazer glória, vai te trazer vergonha, né? Na história. E esse é um livro inteiro, né? Eu coloquei aqui só um trechinho para a gente entender essa característica aí de crítica velada, né? Ele coloca esses pseudônimos porque se eles colocassem o nome dele, eles morreriam, né? Como a gente viu que o Tiradentes, por exemplo, morreu e teve a sua cabeça exposta em praça pública, né? Para servir de exemplo. Então, eles faziam velado com esses pseudônimos por esse motivo. Outro exemplo da obra de Tomás Antônio Gonzaga, agora com o pseudônimo Dirceu, é o livro Marília de Dirceu. Dirceu é como se fosse o eu lírico aqui, né, desses poemas, e Marília é a sua mulher amada. A gente vai ver aqui o ambiente pastoril, bucólico, de tranquilidade, com todas aquelas características que a gente mencionou do arcadismo. Então, esse é um fragmento da Lira 21. Não sei, Marília, que tenho, pois que vi o teu rosto, pois quando não é Marília, já não posso ver com gosto. Noutra idade me alegrava, até quando conversava com o mais rude vaqueiro. Hoje, ó bela, me aborrece, ainda o trato lisonjeiro do mais discreto pastor. Que efeitos são os que sinto? Serão os efeitos de amor? E todas as estrofes desse poema são como essa, né? Com esse mesmo número de versos e com esses dois versos aqui no final. Que efeitos são os que sinto? São os efeitos do amor? E ele vai enumerando ao longo do poema os efeitos do amor. Então, desde que eu vi o rosto de Marília, eu nunca mais consegui olhar e conversar com ninguém com gosto, se não for com você, Marília. Então, só com você eu consigo ter esse gosto, esse prazer, né? Então, mesmo que eu vou conversar com uma pessoa muito educada e tal, me aborrece. Por quê? Porque eu quero estar com você, Marília. Então, esse é o efeito do amor. Outro efeito do amor em outra estrofe, que eu coloquei os trechinhos aqui. Se estou, Marília, contigo, não tenho um leve cuidado, nem me lembra se são horas de levar à fonte o gado. Então, ele esquece até de levar o gado. Olha ele trabalhando como pastor aqui, né? O ambiente campestre e o trabalho dele como pastor. Ele até esquece de levar o gado para beber água, de tanto que ele fica com a Marília na cabeça. Outro trechinho. Ando já com o juízo, Marília, tão perturbado, que no mesmo aberto sulco meto de novo o arado. Então, ele está lá trabalhando na plantação, ele já abriu o buraco para plantar, mas ele vai e mete o arado de novo, porque ele está distraído, pensando em quem? Na Marília. Então, que efeitos são os que sinto? Serão os efeitos de amor? Vai ter no final de toda estrofe, né? E lá no finalzinho do poema, os últimos dois, que os efeitos que sinto só são efeitos de amor. E ele conclui que são todos esses efeitos que ele foi enumerando no poema inteiro, são os efeitos do amor. Então, ele está declarando o amor pela sua amada nesse ambiente campestre e pastoril, nesse lugar ameno, tranquilo, etc. E querendo aproveitar o dia, né? Estar com a mulher amada. Essas são as referências que eu utilizei para preparar essa aula. Então, a gente termina o ano letivo de 2020. Eba, aplausos! E a gente viu o que nesse ano em literatura? A gente viu essas escolas literárias, né? A literatura greco-romana,
lá na Antiguidade Clássica, e depois, quando a gente começou a literatura de língua portuguesa, a gente falou sobre trovadorismo, humanismo, classicismo, quinhentismo, barroco e agora, por último, arcadismo. E a gente continua com essa cronologia das escolas literárias a partir do ano que vem, começando pelo romantismo. Beijos, até breve. Continuamos um pouquinho mais aqui com quem ficar para a avaliação final. Quem já tiver passado de ano, até o ano que vem. Tudo de bom. Super beijos para vocês, boas férias, descansem e a gente se encontra logo mais em abril, depois das férias. Tchau!